Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 26 de outubro de 2024, um sábado, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida, vamos estar passando para a santa e preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento Lara, a família, o ministério, o chamado, tudo se confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, que o Senhor possa estar guardando as nossas crianças, Pai, onde estiver. Cobre as crianças com teu sangue, livre do mal violento e sanguinário. Acampa anjos ao redor dele, quebra as cadeias, desfaz as obras das trevas, obras de bruxaria, de feitiçaria. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. A palavra do Senhor hoje está em Atos 5. Vamos estar falando de Ananias e Safira, né? Que diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e ele reteve parte do dinheiro. E uma propriedade ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Misericórdia. E ele lhe pertencia, ela lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam e ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram na porta e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela: sim, foi esse mesmo. E Pedro lhe disse: por que você entrar em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Veja, está à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles o levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar deste acontecimento. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa palavra. Deus, eu te peço nessa hora que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que eu, a missionária Nadir Albano, diminua, que o Senhor cresça e que o canal João 330 somente apareça. Que é Jesus que tem que aparecer, né? A gente vê aqui a história de Ananias e Safira. A gente viu um pouquinho antes também, ontem, né? Que os discípulos repartiam todos os seus bens. O que era de um, era de outro. Então, eles oravam juntos, eles tinham uma comunhão, né? Porque a igreja estava começando, a igreja era perseguida, como a gente viu ali que aconteceu com Paulo. Desculpa, aconteceu com Paulo, não, que havia acontecido com Pedro, né, e João. Então, era uma perseguição ferrenha, né? Então, eles se uniam entre si para ajudar, né? Repartiam. Era no partir do pão a comunhão deles. Então, a gente vê aqui, né, que no 5 diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também a sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, a gente vê que ali, né, eles venderam e diz assim: e sabendo também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Eles tinham esse costume, colocavam aos pés dos apóstolos para quê? Para dizer assim: é para obra, é para você
Para vocês ajudarem uns aos outros. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar parte para si e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar que fazer tal coisa você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, eles venderam e entre si eles falaram assim: ah, não, vamos falar que venderam por X e ficar com tanto. Igreja, era deles. Se eles quisessem dar ou não, problema deles. Mas não era necessário mentir. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira e é homicida desde o princípio, tá? Eles poderiam ter falado assim: olha, Pedro, a gente vendeu a propriedade por 50 mil reais, mas a gente só quer dar 25, a gente só quer dar 10 mil. A gente não quer entregar tudo a vocês. Ele necessariamente não precisava mentir, porque Deus, ele conhece o coração do homem, a avareza que está no coração do homem. A gente vê que um pouquinho antes, né, no capítulo 4, 36, diz assim, que José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. José era levita, tá? Fazia parte da tribo de Levi. Mas com a morte de Jesus, a tribo de Levi acabou. Entendeu? Então, provavelmente, eles passaram a ter herdades. E ele vendeu e entregou aos discípulos para a obra missionária. Entendeu, igreja? A questão não está em quanto você entrega, mas como você entrega. Como você pode entregar. Não precisa mentir, porque Deus, ele conhece o nosso coração. Eu vou contar uma experiência que eu tive a semana passada. Semana passada eu fui no culto de manhã na consagração e eu não tinha dinheiro. Eu fiquei muito triste. Falei, cara, mano, eu não tenho nada para dar de oferta. Eu sempre gosto de dar 5, 10, 50, sempre eu acho que Deus preparar para mim, mas eu quero ter para levar para a igreja, sabe? Porque é um lugar que eu tenho me alimentado. Você tá entendendo? É um lugar que eu me alimento. E ali, eu fiquei muito chateada porque eu não tinha. E aí depois, minha mãe falou assim, Nadir, vamos no banco. E aí eu tinha uma conta no banco. Já fazia mais ou menos um ano que eu não movimentava ela. Né? E aí, por acaso, que eu creio que não foi por acaso, foi Deus. A minha irmã mandou o dinheiro e mandou para essa conta. Eu falei, irmã, aí já deve ter comido porque eu não movimento ela. Por mim eu já tinha fechado ela. E blá, 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 blá. E aí, mas tu vê que a minha mãe ficou triste por causa do dinheiro dela de presente de aniversário. Que a minha irmã havia dado. Aí eu peguei e falei, então vamos lá no banco. Fomos no banco e não conseguimos. Eu falei, vai ter que ir na sua agência. Aí quando eu fui na minha agência, no banco, que eu olhei o valor, falei, eu quero ver quanto é que tá, tal, porque caiu um dinheiro ontem e tal, acho que comeu e tal. Quando eu olhei a conta, meu cara me olhou, tinha R$ 950, 945. Eu falei, oi, né? E eu fiquei super feliz. Aí eu dei R$ 500 pra minha mãe e fiquei com 445. Ali eu peguei, já botei de oferta, já separei as ofertas da semana e fiquei feliz, sabe? Porque Deus, ele sabia que meu coração estava triste porque eu não tinha para ofertar. Eu fico muito triste quando eu não consigo ofertar, né? Eu já deixei bem claro aqui que eu não sou a favor do dízimo, tá? Porque do mesmo jeito que os levitas aqui, né? Tinham parte aqui, vendeu herdade, porque não tinha mais levita, dízimo também não tem, tá? Então, dízimo foi no Velho Testamento. Então, eu gosto de ofertar. E eu gosto de ofertar mesmo. Mas, se você entende que você tem que dizimar, é problema seu, tá? Às vezes eu falo, eu vou dar um dízimo de tal coisa. Mas que é obrigado? Não é, tá bom? Mas, infelizmente, o dízimo acabou virando um meio de enriquecimento de muitos. Eles pedem dízimo do dízimo, gente, é muita coisa. Não vai entrar em detalhes aqui. Um dia a gente estuda sobre isso. Então, Ananias e Safira, eles foram infelizes no que eles fizeram, tá? Porque a igreja, né, ela era generosa. E eles mostraram que eles tinham amor ao dinheiro, tá?
Então, é que Deus ele queria ser louvado, né? Por generosidade, não fingida. E não o amor pelo dinheiro, que geraram o primeiro pecado registrado na vida da igreja, né? Então, eles tiveram amor ao dinheiro. Gente, quantas pessoas têm amor ao dinheiro? Aliás, é o que mais tem, né? É o amor ao dinheiro. Ora, a banda suda é comandar. É o mal de todos os pecados, sabia? O amor. Dinheiro é bom, igreja. Dinheiro você compra roupa, compra sapato, ajuda as pessoas, paga médico, faz exame. O dinheiro, ele é maravilhoso. Agora, o problema é quando o dinheiro te domina e não você domina ele, tá? Porque quando você é dominado pelo dinheiro, você é ganancioso, você é avarento, você é mentiroso, você é ladrão, você é corrupto, você é todos os adjetivos que não prestam. E um pouquinho mais. Então, a gente tem que ter em mente isso. Então, o que que acontece, né? Ela reteve, né? Ele reteve e ela simplesmente confirmou com ele, não, vamos falar que X, que recebemos X. Bom dia, filho. E sem ter sido verdade, né? Então, aí diz assim, e reteve parte, tinha o direito de guardar para si tanto quanto quisesse da soma, mas o pecado era fingir o que tinha dado tudo sem terem dado. Gente, para que isso? O dinheiro era deles. Você tá entendendo? Eles poderiam ter falado, eu vou dar 10, vou dar 20. Não, mas eles mentiram. Para que isso, gente? Para quê? Quantas pessoas mentindo dentro da igreja com o negócio de dinheiro? Nossa, é muito triste. A gente lembra de quem? De Judas, né? Judas, ele era o tesoureiro da igreja. E ele vendeu Jesus por 30 moedas. Ele reclamou àquela mulher quando quebrou o vaso de alabastro em Jesus. Não, poderíamos ter vendido, né? E dado aos pobres. Mas não eram os pobres, era sempre a vontade dele, né? E aí diz aqui, né? Que ele vendeu a propriedade, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher e o restante levou, colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro a Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Então quem enche o coração do homem de ganância é o Satanás. Por quê? Porque ele acha a brecha. Então, encheu-se o seu coração ao ponto de vocês mentir ao Espírito Santo e guardar parte para si, parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. Você está entendendo? Estava com vocês. É do seu poder. O que vocês levou a pensar em fazer tal coisa? Vocês não mentiram aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, e grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, assim, era algo maligno, tá? Porque mentiu, porque o quê? Satanás encheu o coração dele. Quantas pessoas Satanás enche, tá? A pessoa rouba, mente, engana, persegue, faz coisas terríveis para tentar acobertar a sua mentira. Mas Deus vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E isso é o que nos consola, que nos conforta, né? Então, se eles quisessem ter ficado com o dinheiro que eles... Não era pecado não, o dinheiro era deles, tá bom? Então, e essa é uma atividade comum de Satanás, tá? Incitar as pessoas a mentirem a Deus, ao Espírito Santo, aos outros e para todo mundo aí. E aí ver essa lambaceira chamada corrupção, chamada mentira, tá? Então, assim, ele simplesmente foi tentar o Espírito Santo de Deus, uma consequência drástica. O Espírito Santo de Deus é Deus, tá? É a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, então assim, e os crentes ficaram assim, né? Que teriam sido tomados assim de temor, né? Porque eles fizeram uma fraude, foi algo assim maligno, sabe? Parecia lucrativo a desonestidade para eles, tá bom? Mas chega na conclusão que poderia enganar o espírito. Como assim, gente? Né? A gente tem que ter diretriz, tem que ter retidão para com as coisas de Deus, tá bom? E Deus, ele não tolera hipocrisia e fraude, né? Fraude e hipocrisia Deus não tolera. Deus não tolera hipocrisia e fraude. Tenha em mente, deixa eu até marcar aqui. Hipocrisia e fraude é coisa de Satanás, do diabo. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido.
Então os moços vieram envolver o seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que você conseguiram pela propriedade? Se ela fosse uma mulher também que não fosse levada pela ganância, ela ia falar: olha, a gente vendeu por tanto, mas meu esposo achou melhor a gente não entregar tudo, mas a gente quer abençoar a igreja com isso. Mas não, estava junto na mentira. Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. E Pedro lhe disse: por que vocês entrarem em acordo para tentar o Espírito Santo? Então, entrar em acordo, vocês entrarem em acordo é muito sério, igreja. Quantas pessoas entram em acordo para prejudicar o outro, para roubar, para mentir? Isso é muito sério, tá? Vejam, está à porta dos que sepultaram seu marido, e eles se levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos que ouviram falar desse acontecimento, porque foi algo notório que aconteceu, tá? Porque assim, na mesma hora que o marido morreu, 3 horas depois ela vem mentindo, ela morre também, tá? Então, assim, a hipocrisia, a corrupção, a fraude, estava tudo ali junto, tá bom? E isso Deus não tolera. Vamos lá, os apóstolos curam muitos doentes. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse alto conceito. Em número cada vez mais, os, mulheres e homens criam no Senhor e lhe eram acrescentados. Então, ninguém ousava juntar-se a eles, por quê? Porque sabia que se estivesse com falsidade e mentira, não ia dar certo, em número e quantidade. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro, tá vendo? Se projetasse sobre alguns enquanto ele passava, eles eram curados. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espírito imundo, e todos eram curados. Então havia ali uma comunhão, uma união, sabe? A igreja primitiva junto, ali unido, homens e mulheres, né? E todos estavam lá. Então, assim, e eles não eram fingidos, tá? Então, e os fingidos nem se arriscavam a se identificar, porque sabia que os fingidos, eles iam ser arrancados. Então, eles tinham muito temor disso, né? Então, conforme eles viam que eles não conseguiam deixar a hipocrisia, a mentira, o roubo, o engano, homens e mulheres, essa é a primeira menção específica de mulheres que passaram a crer. Aí a sombra de Pedro, né, curava a borda, lembra do borda do manto de Jesus, a mulher ali que pegava, somente pegar na sua mão, né? Então é um meio direto, um contato de Jesus, sei lá, Deus ele usa de maneiras, muito forma graça de querer fazer, né, o seu ministério fluir. A gente vê também que aqui que os apóstolos são perseguidos. 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Cheios de inveja. Igreja, sempre tem um invejoso. Igreja do céu, a gente sofre inveja, dói na carne, dói no osso. O povo é tão invejoso que tem hora que a gente fala, meu Deus, quanta inveja é essa? Tem misericórdia, né? Prenderam os apóstolos, colocaram numa prisão. Por inveja, prenderam. Numa prisão. Aqui, ó, colocando numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo todas as mensagens desta vida. Vai, vocês estão presos? Mas o anjo apareceu. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como havia sido instruído, e começaram a ensinar o povo.
Quando chegaram o sumo sacerdote e seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a Assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. E todos, ao chegarem à prisão, os guardas não encontraram, então ali voltaram. Não encontraram porque os anjos haviam libertado. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com guardas diante da porta, mas quando abrimos não havia ninguém. Milagres de Deus. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo, o chefe dos sacerdotes, ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando. Eles estão ensinando. Eles estão atrás deles, estão ensinando. Então, indo para lá com os guardas, os capitães trouxeram os apóstolos, mas sem uso de força, pois temia que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram o seu sinédrio para ser interrogado pelo sumo sacerdote, que ele disse: demos ordens expressa a vocês que não ensinassem nesse nome. Todos vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpado do sangue desses homens, né? Então, há aqui uma perseguição ferrenha. Então, eles estavam proibindo, né, os discípulos de falar do nome de Jesus, né? Eles deixam bem claro. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpado do sangue desse homem. Gente, olha, a pessoa cega espiritualmente é terrível, né? Cegueira espiritual. Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, quem os senhores mataram, suspendendo-no no madeiro. Deus o exaltou, colocando sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-lo. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todos os homens, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhe disse: israelitas, considere cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se ajuntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu aconselho: deixe esses homens em paz, solte-nos. Se o propósito ou a atividade dele for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharem lutando contra Deus. Olha que forte! Então, Gamaliel, por ser mestre da lei, né? Professor, nossa, e é uma pessoa assim, ele foi, a gente sabe que depois, mais para frente, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, foi instruído por Gamaliel, né? Então, Gamaliel, ele conhecia a Torá, conhecia o Velho Testamento, conhecia tudo. Então, ele está falando para eles: se esses homens for de Deus, não adianta, né? Apareceu Teudas, apareceu Judas, mas não prosseguiram. E esses homens? Se for de Deus, né? Chama muita atenção. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando com Deus. Então, meu filho, se for de Deus, você vai lutar com Deus, e lutar com Deus é diferente de lutar com o homem, tá? Lutar com Deus é diferente de lutar com o homem. Aleluia! Porque muitas vezes as pessoas querem lutar comigo e com você, que fomos levantados por Deus para fazer a obra, né? Mas eu só falo assim: se for de Deus, que o Senhor me dê força para que prevaleça na caminhada, que não é fácil, igreja. Não é fácil, tá? Tem gente que acha que é fácil servir a Deus. Eu não sei como, porque para mim não é. É muita luta. Mas eu permaneço firme, tá? Porque a igreja do Senhor, ela não pode parar. Ela tem que crescer. E Deus está levantando pessoas para pregar o evangelho verdadeiro. Vamos continuar aqui no 40.
eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel e chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-lo. Então, Gamaliel conseguiu convencê-los, tá? Pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenou-lhe que não falasse mais o nome de Jesus e os deixara em liberdade. Então, Gamaliel, ele tinha ali, né, uma autoridade. E ele falou ali e eles obedeceram. Então, a gente vê, né, que as pessoas, muitas vezes, elas querem parar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus confrontam. Deus faz o aleijado, Deus faz o surdo, o cego, faz tudo novo, faz o cego ver, faz o surdo ouvir, faz o mudo falar. Mas para isso, nós temos que estar em comunhão com Deus. Temos que estar junto com Deus. Isso não nos deixa isento de ser açoitados como eles foram, perseguidos, caluniados. As pessoas querem parar a obra de Deus na minha e na sua vida, mas nós não podemos aceitar. Vamos continuar. E os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Olha, eles se consideravam dignos de ser humilhados por causa do nome de Jesus, sabe? Isso aqui é algo tremendo, igreja, sabe? A gente se sentir digno de ser humilhado por causa de Jesus. Não é fácil. Olha, eles eram os discípulos. Olha, é sem palavras, né? Porque assim, eles passaram coisas que nenhum de nós ia conseguir passar, né? Eles foram açoitados, teve a punição judaica de 40 açoites, e eles ali, ó, firme, se sentindo alegre. Todos os dias, olha que lindo, olha que coisa mais linda, no 42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quer mais, igreja? Quer mais? Né? Não tem como. Então, assim, nós temos que ser digno do Jesus que a gente serve. O livro de Atos nos mostra uma igreja primitiva que lutava, que quebrou cadeias para trazer o evangelho para chegar para mim e para você 2024 anos depois. E eles não sofreram um pouco não, tá? Sofreram muito. Nós temos que ser dignos desse evangelho. Mas como missionário, não participar das ordens dos escarnecedores, não roubar, não mentir, não participar de falcatrua, de adultério, de mentira, de perseguição, de maledicência, de coisas que não agradam a Deus. Seja honesto, seja você mesma e não seja conivente com o pecado alheio. Que Deus abençoe, que vocês tenham um sábado abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.